Fala galera, sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao nosso Panorama do Chefe. Eu sou Joseph Alberto e este é o canal para você que quer aprender de renda variável. Esse é o nosso canal que nós batemos aquele papo, falamos o que aconteceu na semana. E esta semana tivemos algumas movimentações, Bolsa consegue bater mais um recorde, mais um topo histórico, chegou lá nos 65 mil pontos. E nós vamos falar tudo nesse Panorama do Chefe aqui e você é o nosso convidado. Mas antes, vamos rodar a nossa vinheta. Roda a vinheta! É isso aí, pessoal. E a gente vai falar agora do que aconteceu essa semana, mas antes, se inscreva no nosso canal. É muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante para você que entende de mercado financeiro ou quer aprender um pouco mais sobre mercado financeiro. Beleza, pessoal? Falando de Brasil. Galera, é importante que nós estejamos atentos aos sinais. A Bolsa, no geral, ela nos deixa informações e essas informações são interpretadas, tá, por nós e em cima disso nós tomamos as nossas atitudes. Por que eu estou falando isso, galera? Pelo seguinte, Bolsa, quando bate máximas em cima de máximas, é um sinal de que você deve tomar cuidado para não entrar numa furada. Por que eu estou falando isso? Pela seguinte situação. O mercado ele se move em ciclos, tá? E esses ciclos de mercado vão oscilar as emoções dos investidores. Neste momento, nós estamos numa fase de euforia. A galera está eufórica, bolsa batendo recordes, é a hora que o pessoal se empolga e compra mais do que deve, tá? E é nessa hora que os grandes bancos, eles começam a realizar os seus lucros. Observe esse gráfico aí, olha só, tá vendo que você tem os momentos de alta, tá? Já passamos pelo ceticismo, já passamos pela insegurança, já passamos por tudo isso. E agora nós estamos naquele momento de euforia. E como funciona esse momento de euforia? É a hora que você vai ver no Jornal Nacional a Bolsa batendo máximas e máximas e máximas históricas, tá? E é nessa hora que o pessoal começa a confundir as coisas, tá? Então nessa parte de euforia, você vai ver gente comprando em excesso, tomando os riscos maiores, e aí começam os problemas. Aí depois vem a ansiedade, vem a negação, medo, medo, pessimismo, pânico, desânimo, depressão, para começar um novo ciclo. Galera, isso acontece sempre, tá? Isso é algo recorrente na Bolsa. Você não vai ter muitas novidades perante a isso. Nós usamos esses momentos de euforia para vender excessos de ações, às vezes tomamos uma posição maior, é a hora da gente vender essa posição e é o momento que nós fazemos caixa para novas oportunidades, tá? Quem é meu aluno, quem é meu mentorado, sabe do que eu estou falando, sabe como funciona o nosso sistema de enxergar o mercado. Tá bom? E você que ainda não conhece as nossas metodologias, não entende como funciona o mercado financeiro no geral, vou deixar um link aqui embaixo do nosso grupo Free, que é um grupo totalmente gratuito, que lá você vai bater um papo, vai estar inteirado dos conteúdos e você não vai perder as melhores oportunidades. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos falar índice da Bolsa, Ibov. Eu não gosto desse movimento. Por que eu não gosto? Vamos lá. Você está observando aqui que a Bolsa, ela está andando meio que de lado. Eu não gosto desse movimento. Esse movimento que ela fica aqui, ó, nessa
tipo uma consolidaçãozinha, mas só que ele está subindo. Só que essa consolidação, ela tem dois movimentos. O primeiro movimento, que ela pode fazer essa pressão romper com força e voltar, que é o mais interessante para a gente, ou ela romper para baixo, voltar para buscar os pontos que nós queremos lá embaixo. Então, galera, são dois movimentos que nós devemos tomar cuidado. E aí vamos olhar o gráfico diário. Gráfico diário está fazendo uma movimentação que é chamada pelo Smart Money, que é a estratégia que eu uso, de distribuição. O que é essa distribuição, Joseph? É o momento onde os grandes institucionais eles estão vendendo parte das suas posições, tá? O grande investidor ele não pode entrar com o dinheiro dele direto, porque ele desequilibra o mercado de uma forma tão grande que ele não consegue lucrar. Então ele vai entrando aos poucos e ele também tem que sair aos poucos, porque senão ele não consegue os preços que ele gostaria para realizar os seus lucros. Então, pessoal, esse movimento aqui, como eu te falei, tá batendo aqui, mas você não vê força para continuar a subir, tá? E uma outra coisa que eu observo é esse volume financeiro aqui. Vocês talvez não estejam vendo porque eu estou aqui. Vou abrir um pouquinho mais para vocês, ó. Esse volume financeiro aqui, ó. Você tá vendo que os candles estão ficando menores, tá? E o volume financeiro está aumentando. O que é que isso significa na prática? Significa que está tendo muita movimentação de dinheiro e pouco deslocamento de preço. Isso é um sinal de venda. Isso é um sinal de realização de lucros. Então, galera, vamos tomar muito cuidado com as compras, principalmente ações que já subiram muito. Eu vou colocar o exemplo de uma aqui, que é a Vale, que essa daí é a que está empurrando o mercado para cima. Por quê? Minério de ferro estava lá embaixo e agora começou um novo ciclo de minério de ferro, ou seja, começou uma nova subida. Como o Vale estava muito descontada, pode-se dizer assim, com muitas aspas, barata, foi o momento que o mercado entrou. E como a Vale, ela é a maior empresa, se não for a maior, uma das maiores empresas da Bolsa de Valores, tá? Ela só perde talvez, ela nem perde, ela tá ali junto com Petrobras e os grandes bancos, mas ela tem muita força para movimentar o mercado financeiro. Então, eu vejo que a Vale, junto com as outras siderurgias, outras empresas de siderurgia, elas estão empurrando o índice para cima. Então, por isso que ele não cai. A partir do momento que Vale começar a fazer a correção dela, e olha que ela já subiu muito, tá? O índice da Bolsa vai corrigir. Inclusive, essa linha vermelha aqui é o topo histórico que Vale rompeu. Então, é saudável que venha fazer uma correção. Beleza, pessoal? E o que nós podemos esperar de oportunidades da Bolsa? Eu separei 3 oportunidades da Bolsa. Uma eu vou compartilhar aqui com vocês e a outra eu vou compartilhar apenas com o grupo VIP. O que é o grupo VIP? O grupo VIP ele é destinado apenas àquelas ações que são colocadas no mercado para aquele pessoal que não tem tempo de entrar no mercado financeiro, tá bom? Vou deixar também o link aqui na descrição. É um valor baixo perante os lucros que você vai conseguir, apenas R$ 39,00, tá? E lá nós compartilhamos, igual por exemplo eu falei aqui de Vale, que foi mais de 60% de lucro que o pessoal está surfando esse movimento. Então é uma oportunidade para você que está no mercado financeiro, mas não tem tempo de ficar analisando, você vai saber as melhores oportunidades no grupo VIP. Então, falando do grupo VIP, agora vamos falar das ações que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar uma ação. Vou falar de Sabesp. O que é Sabesp? É uma empresa de saneamento em São Paulo. Essa empresa foi privatizada, tá? E o governo do Tarcísio
tem feito algumas observações com o Sabesp, vendeu a parte estatal e agora eles estão fazendo exigências para a Sabesp cumprir as suas metas. E ela tem vindo fazendo atingindo suas metas junto com o governo do estado e tem subido muito. Observe isso aqui, ó, ela tem subido infinitamente. Sabesp é incansável. Só que aqui ela está fazendo um movimento próximo da casa dos 120,15, né? Ela está em 123,10 e continua fazendo esse movimento de rejeição. O que é um movimento de rejeição? Você está vendo pavios longos, tá? No movimento comprador. Ou seja, os vendedores estão tentando empurrar e os compradores estão tomando posição. Então, Sabesp é uma oportunidade que você pode comprar para médio e longo prazo. Dificilmente você vai se arrepender. Beleza, pessoal? E agora, falando de mercado americano. Mercado americano também nas suas máximas, subindo direto. E isso é um movimento de incerteza também. Como eu falei, o mercado ele se move por emoções. Quando você vê o pessoal comprando demais, comprando em excesso, quando você vê o pessoal muito ganancioso, é a hora que você tem que tomar cuidado, tá? O pequeno investidor, ele não tem força para movimentar o mercado. Ele só consegue surfar o movimento dos grandes investidores. Então a nossa observação aqui é perceber o sentimento do mercado, observar as probabilidades e tomar as posições adequadas. Entendeu, pessoal? E falando de mercado americano, eu não tenho muita coisa para falar, a não ser uma ação que nós já vimos falando, que é Mercado Livre, tá? Mercado Livre tomando posições aqui nessa área, tá? Essa área aqui do mais ou menos 92, 93 reais, tá? Isso aqui é a cotação do Mercado Livre aqui na Bolsa Brasileira, tá? Então você pode comprar Mercado Livre pela Bolsa Brasileira que você vai surfar praticamente o mesmo movimento de alta. Tá bom, pessoal? Então, nessa região aqui, a gente ainda acha interessante para compra, tá? Fazendo um pequeno movimento de zigue-zague, um canalzinho bem marotinho, né? Bem pequenininho, tá? Mas está movimentando pro ponto que a gente quer, que é lá para cima, principalmente lá na casa dos 120 reais. Beleza, pessoal? Então, Mercado Livre é uma oportunidade para a gente comprar, tá? E agora, pessoal, antes de progredir para as criptomoedas, eu quero abrir um parênteses que aconteceu nesta sexta-feira na Bolsa Brasileira. E aí eu quero mostrar como uma decisão ela impacta de uma forma absurda uma empresa que está na Bolsa de Valores. E eu quero falar da empresa Dexo, tá? O que é esta empresa Dexo? É uma empresa que trabalha na parte de produtos químicos, tá? Trabalha na parte de químicos em geral, combustíveis, essas coisas assim. E ela tomou uma canetada, tá? A respeito do etanol, tá? E aí o que isso aconteceu? O que isso impactou nela? Observem isso aqui. Olha a pancada que ela tomou para baixo. Foi uma queda de 9,34%. Eu não acompanhei ela diretamente, mas muito provavelmente ela deve ter entrado em leilão. O que é o leilão? É quando a negociação ela é suspensa por um período, tá? Então ela chegou aqui, porém, ela entrou na região do nosso interesse, tá? 7,21 e fez uma rejeição na venda. O que isso quer dizer, Joseph? Quer dizer que ela pode começar a montar esse ciclo de alta de novo, subindo para casa dos R$8, tá? Mas é uma empresa, assim, com fundamentos muito duvidosos, tá? Vocês têm que tomar cuidado com esse tipo de empresa, ela pode estar sofrendo um movimento de especulação. Então, é um caso que a gente precisa observar com mais cautela, tá? Quem quiser tomar posição em Dexo, tome muito cuidado, entre com menos capital, tá? Não coloque a exposição demais do seu capital para não perder um dinheiro, ou pior, você ficar com ele
preso por muito tempo, tá? Então você corre dois riscos, às vezes ele fica preso até você lucrar ou perder todo o valor. Tranquilo, pessoal? E aí nós vamos falar das criptomoedas, tá? Que continuam fluindo por aí, tá? Bitcoin naquela casa onde nós estávamos prevendo Bitcoin, tá? Naquela casa dos 90 mil dólares, certo? E vocês vão perceber que o Bitcoin rompeu uma estrutura uma pequena estrutura de alta. Isso é bom para a gente. Por quê? Pode ser que o Bitcoin comece a fazer os movimentos para cima. Vamos observar? Olha aqui, Bitcoin, tá? Isso aqui é o gráfico diário. Você está vendo que ele rompeu essa linha aqui que eu marquei de 94 mil dólares, tá? Rompeu e está fazendo a movimentação para descer. Se chegasse na casa dos 90 mil dólares agora, valeria a pena fazer uma compra, tá? Então fiquem de olho, porque Bitcoin pode nos dar uma oportunidade, ainda mais quem ainda não está comprado no Bitcoin. Então ela pode ser que ela venha respeitar essa linhazinha de alta, a gente chama de LTA, linha de tendência de alta, e continue a fazendo os movimentos para cima. Nosso alvo é lógico que é lá no topo, lá na casa dos 124, 126 mil dólares. Beleza, pessoal? Então, quem gosta de Bitcoin é uma boa oportunidade, tá? Quem gosta de outras criptomoedas, eu separei duas, tá? Uma delas é ICP, tá? Ela rompeu essa estrutura aqui de baixa, ela veio aqui, ó, deu uma pancadona para cima, vou abrir um pouquinho mais o gráfico para vocês, deu uma pancadona para cima, rompeu essa estrutura, voltou e agora rompeu essa pequena estrutura aqui, está dando uma oportunidade para a gente. Se chegar aqui numa casa mais ou menos de de mais ou menos 3,79 dólares, a gente pode pensar em um movimento de compra. Eu não gosto de sair comprando no ponto. Eu gosto de esperar, ver se o comportamento do preço vai iniciar uma reversão. Tá bom, pessoal? Mas ICP é uma boa pedida para o pessoal aí. Uma outra é a TRX. TRX, tá? A Tron fez um movimento semelhante a ICP, tá? A gente chama aqui isso aqui de fundo duplo. Ela bateu a primeira vez, subiu, parecia que ia cair de novo e romper, mas não rompeu. Houve uma defesa compradora aqui. E aí ela rompe essa estrutura para cima. Voltando aqui na casa dos 29 centavos, nós já entendemos que é uma oportunidade de compra. Beleza, pessoal? Era o que eu queria falar com vocês, tá? Muito obrigado pela atenção. E aquele que ainda não é do nosso grupo free, entra lá, tá? Vai ser um prazer recebê-los. E você que gostou do nosso conteúdo, faz sentido para você, compartilha ele com aquele seu colega, com aquele seu amigo. É importante para a gente divulgar o nosso conteúdo para o máximo de pessoas que a gente puder. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, tá? Espero que esse conteúdo faça sentido para vocês, espero que vocês aproveitem esse conteúdo e até a semana que vem, se Deus quiser. Ah, lembrando, nós vamos começar agora uma série educacional. Vou passar vídeos para vocês falando dos conteúdos básicos de renda variável. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Valeu!